Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a leitura da palavra. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Amado Deus, obrigada por essa palavra, Pai. Eu te peço, Pai, que essa palavra alcance os corações e ela venha cumprir o propósito nessa noite. Tu sabes, ó Deus, o quanto eu relutei, mas é o Senhor que direciona, é o Senhor que está no comando, e eis-me aqui, Pai, para cumprir a Tua vontade, que a Tua vontade seja feita. Aleluia. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim com Deus: Deus, por que a palavra que o Senhor sempre me dá para que eu possa ministrar é sempre uma palavra de exortação? Eu não sou aquela pregadora que fala, você vai vencer, enfim, aquela palavra só de ânimo, de incentivo. Tudo que Deus tem me dado tem falado muito sobre posicionamento. E sabe o que Deus falou ao meu coração? Filha, não adianta você falar que eles vão vencer, que eles vão conseguir, que eles vão chegar, se não houver posicionamento. E poucos querem falar de posicionamento, porque falar de posicionamento nos tira da zona de conforto. E eu entendi isso, foi para isso que o Senhor me chamou, eis-me aqui, e hoje Ele me deu essa palavra, que Ele hoje está tomando os céus e a terra como testemunha contra nós, que Ele está colocando diante da gente escolhas, porém Ele nos faz um convite, que escolhamos a vida, para que vivamos tanto a gente quanto os nossos filhos, a nossa descendência. E a palavra vem falando de escolhas, de posicionamento, e é por aqui que nós vamos entrar. Esse versículo, ele se encontra em um contexto muito importante. Eu estou perdendo um pouco do meu retorno aqui, Robson. Ele se encontra em um contexto muito importante na vida do povo de Israel. Antes que esse povo, que os filhos de Israel tomassem a terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos seus pais, aos antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, antes que esses filhos de Israel tomassem essa terra, Moisés, ele reúne esse povo em Moabe, e ali ele faz a renovação da aliança. E um dos termos da renovação da aliança foi que eles não adorassem outros deuses, que eles obedecessem a Deus. Uma vez que eles obedecessem a Deus, eles iriam prosperar em tudo que eles fizessem. Foi falado sobre desobediência e suas consequências, e Moisés termina essa renovação da aliança, esse termo, com essa palavra tão poderosa que Deus colocou em meu coração para que eu falasse para vocês nessa noite. Moisés reúne o povo e diz assim para o povo: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, que estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Moisés ali, ele coloca escolhas, coloca caminhos para que o povo de Deus tomasse as decisões corretas, porque as decisões deles iriam refletir não só na vida deles, mas também na vida dos seus filhos, assim como as nossas vidas. Porque hoje, gente, olha para mim,
Nós somos esse povo de Deus, povo escolhido. O nosso Salvador Jesus Cristo pagou um preço alto naquela cruz. Aquele sangue que foi derramado foi em favor de nós, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que nós hoje fôssemos filhos de Deus e representantes dele nessa terra. Aleluia. Sabe quem nós somos? Embaixadores do reino de Deus, filhos, povo escolhidos para representar ele nessa terra. Aleluia. E assim como aquele povo estava numa jornada no deserto, foram 40 anos de deserto, numa jornada rumo à terra prometida, nós, seus filhos, estamos aqui numa jornada, nessa vida terrena. Nós estamos numa jornada. Isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar. E assim como eles estavam numa jornada, nós estamos numa jornada rumo à morada eterna. E por que a gente não desfruta dessa jornada? Por que muitos dos filhos de Deus escolhidos, salvos, não conseguem cumprir o propósito de Deus estabelecido sobre as suas vidas? Por quê? Por que a jornada tem que ser difícil, tem que ser pesada? Porque muitos dos filhos param no meio do caminho. E eu indaguei isso para Deus. Deus, por que tantas pessoas vivem mal? A gente olha e vê que Deus tem um propósito, que Deus tem um destino, e a pessoa não consegue cumprir o propósito, não consegue viver a vida que Deus estabeleceu. Por quê? Se a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, sabe o que Deus diz a nosso respeito? Eu bem sei que pensamentos, que planos eu tenho a respeito de vós, e os projetos e os planos é de fazer vocês prosperar e não de fazê-los mal. Os meus planos para vocês é de dar esperança e um futuro. E por que a gente não consegue viver isso? E quando eu falo de desfrutar da jornada, quando eu falo de viver os planos de Deus, não quer dizer que nós não tenhamos problemas, dificuldades. Não, pelo contrário, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus nos ensina? No mundo, nessa jornada, vocês enfrentarão lutas, dificuldades, terão que superar traumas, vocês serão caluniados, perseguidos, mas tem de bom ânimo. Sabe o que significa essa palavra ânimo? No original é coragem. Tenham coragem. Vocês vão enfrentar lutas, aflições, desafios, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Em mim, enxertados em mim, vocês vencerão. Desfrutar da vida não significa ausências de problemas, de dificuldades. Porém, sabe o que o Senhor nos diz nessa noite? Problemas precisam ser resolvidos. Traumas precisam ser superados. E quando enfrentamos um problema, nós devemos nos posicionar para enfrentar e resolver o problema. Quantos de nós, gente, que essa palavra, antes de chegar até vocês, ela corta aqui, ela passa por aqui. Quantos de nós carregamos problemas como cargas pesadas sobre os nossos ombros, acumulando problemas porque não resolvemos, porque não nos posicionamos? Essa não é a vontade de Deus. Problemas precisam ser solucionados. Ah, pastora, tu não sabe o problema que eu estou enfrentando, eu não consigo resolver esse problema. Vá até Deus, busque nele sabedoria. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Porque isso aqui, gente, é manual de instrução para as nossas vidas. E se não vivemos bem, é porque não temos comunhão com Deus, não temos leitura e hábito com a palavra. Sabe o que a palavra de Deus diz? Na carta de
Tiago nos deixa? Ele fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E sabe que sabedoria é essa? Discernimento para resolver problemas. É isso que Tiago está falando. É isso que a palavra está falando. Você está enfrentando algum problema? Não sabe resolver? Ao invés de sair contando o teu problema para todo mundo, vai para os pés do Senhor, orar a Ele, pedir a Ele essa sabedoria que vem do céu. Porque é isso que Ele nos ensina. Tem alguém falta de sabedoria, falta de discernimento para resolver um problema? Peça a Deus sem duvidar, porque aquele que pede duvidando é semelhante à onda do mar, que é agitada e lançada pelo vento. Vá até Deus, peça a Ele: Deus, eu estou enfrentando um problema, e por conta dessa dificuldade, Deus, eu não consigo viver os teus propósitos. Me ajuda, Deus. Eu não quero carregar problemas como ferida de estimação. Eu não quero carregar problemas como cargas pesadas para que eu não cumpra o meu propósito. Me dá o discernimento para eu resolver esse problema. E alguma das vezes, sabe o que Deus vai dizer para você? Peça ajuda, filho. Peça ajuda. Eu coloquei aqui do teu lado pessoas para te ajudar. Peça ajuda. Moisés, gente, ele estava à frente desse povo, o povo de Deus, e ele estava liderando esse povo na jornada até a terra prometida. Só que Moisés, em um momento dessa jornada, ele chega até Deus e fala: Deus, eu não estou aguentando a pressão que eu estou sofrendo. Esse povo está me pressionando, porque esse povo não está mais aguentando o maná que está sendo derramado dos céus. Esse povo tem saudades da comida do Egito. Esse povo está querendo carne, e esse povo está me pressionando. Eu não estou mais suportando isso. Se for para eu continuar assim, me mata, Deus. Moisés falou isso para Deus. Um grande líder estava sendo pressionado, e ele foi até Deus pedindo ajuda a Deus, pedindo a morte, porque estava sendo pesado liderar aquele grande povo. E sabe o que Deus responde para ele? Uma coisa tão simples. Deus diz assim: filho, faz o seguinte, reúna 70 homens, porque eu vou derramar sobre eles sabedoria para te ajudar a liderar esse povo. Quantos de nós enfrentamos problemas, só que ao invés de ir até Deus pedir discernimento a Ele para resolver problemas, sabe o que a gente faz? Sai contando para todo mundo, ao invés de ir até Ele pedir ajuda a Ele para que Ele nos oriente para quem nós iremos pedir ajuda. Cuidado com quem você tem dividido as suas dificuldades. Cuidado com quem você tem aberto seu coração e derramado os seus problemas. Deus diz assim para Moisés: você vai pedir ajuda, mas você vai pedir ajuda a pessoas capacitadas. Cuidado com quem você tem pedido ajuda. Procure homens e mulheres de Deus que tenha discernimento para te orientar. Porque se você vai e abre teu coração contando um problema para alguém que não pode te ajudar, sabe o que você vai fazer? Você vai dividir um problema e você vai trazer sobre si mais problemas, porque você vai receber orientação que não provém de Deus. Eu ainda vou ministrar sobre alegria, e eu irei ministrar no livro de Salmos. Salmo 1, ele vem falando da alegria, ele dá a receita da alegria. E sabe o que ele diz? Bem-aventurado o homem que não busca conselho dos ímpios. Quantas pessoas, gente, indo pedir ajuda a pessoas que não têm autoridade da parte de Deus para lhe ajudar. Bem-aventurado aquele
que não tomam conselhos dos ímpios. E nessa noite o Senhor está te perguntando: para que você tem aberto o teu coração? Você tem me pedido a opinião para saber se essa pessoa é de Deus, para poder te ajudar? Porque Deus está de braços abertos, pronto para derramar sabedoria sobre você, para te dar o discernimento para resolver problemas. E talvez você diga assim: pastora, os problemas que eu estou enfrentando é impossível para o homem resolver. Eu não posso pedir ajuda a ninguém, eu não tenho condições de resolver. Entrega aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus nos ama de uma forma como Ele nunca amou nada. Ele nos ama ao ponto de dar o seu único filho por amor a nós. E você acha que Ele não tem cuidado de você? Aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Entrega aos pés dEle. Talvez você esteja esperando uma palavra de avivamento, uma palavra que vai te falar, te encorajar, mas a palavra de Deus para você nessa noite: eu vou derramar o avivamento quando vocês se posicionarem. A vida não é feita para amadores, muito menos a vida cristã. Há uma responsabilidade sobre nós, sobre os nossos ombros. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra, representando o reino dele. Aí vocês acham que é só chegar na igreja e você vive a vida que você quer viver, tomando atitudes erradas, se precipitando, e quer chegar na igreja e acha que vai receber. Não vai. Não vai. Precisa se posicionar, buscar em Deus sabedoria para tomar as decisões certas. Nessa noite o Senhor está dizendo para vocês: hoje eu estou tomando os céus e a terra como testemunha, que estou colocando diante de vocês a minha palavra. Estou colocando diante de vocês caminhos. Estou trazendo para vocês o entendimento. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus filhos, os seus descendentes. Está enfrentando um problema? Se posiciona. Para de carregá-lo como uma carga pesada ou como uma ferida de estimação. A vida não é para amadores, não, gente. Isso aqui, ó, vai passar. E o que você quer deixar aqui nessa caminhada? Você quer ser alguém relevante? Traumas precisam ser superados. Esse povo, quando foi reunido em Moabe, quando Moisés reúne eles para fazer a renovação da aliança, eles poderiam ter dito assim para Moisés: Moisés, como nós vamos desfrutar da terra prometida? Como nós vamos tomar posse dessa terra, uma vez que os nossos pais, que foram libertos do Egito, libertos da escravidão do Egito, morreram nessa jornada? Eles poderiam falar: Moisés, como? Não é justo a gente desfrutar de uma promessa que foi dada aos nossos pais. Os nossos pais, quando foram libertos do Egito, eles saíram com essa promessa que eles tomariam posse da terra. Só que eles morreram. Gente, vocês não têm noção. Esse povo experimentou grandes milagres, mas eles viveram situações difíceis demais. E eles poderiam falar: não, como que a gente vai tomar posse dessa terra? Meu avô, minha avó morreram no deserto. Meus tios, meus pais, como Moisés? Só que se eles assim se posicionassem, eles fariam do trauma, desse trauma, uma âncora para não conseguir chegar e tomar posse da promessa de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós enfrentamos situações difíceis. Quantos de nós aqui já tivemos que superar traumas? Só que só tomarão posse da promessa de Deus aqueles que conseguirem superar os traumas. Os seus traumas, eles vão fazer parte da sua história. São cicatrizes do coração.
aquilo que nós superamos, que nós vivemos, aquilo que nos machuca, as nossas perdas vão sempre fazer parte da nossa história, mas não pode se tornar uma âncora para que a gente não viva os propósitos de Deus. Deus tem promessa para cada um de vocês que estão aqui, só que as promessas só irão se cumprir se vocês deixarem os traumas do passado no passado, se posicionar e olhar para frente, para a promessa de Deus, para que a promessa se cumpra. Esse povo só teve força porque eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, tiveram que rodear Jericó, tiveram que lutar, entrar em guerra antes de tomar posse da terra prometida, porque eles se posicionaram, porque eles não estavam presos no passado, eles foram com ânimo, com coragem. Nessa noite Deus quer derramar coragem sobre nossas vidas, para que a gente viva de fato os propósitos de Deus. Aleluia. Eu sempre digo isso. Nós somos a geração, olha para mim, gente, isso é sério demais. Nós somos a geração que mais temos ferramentas à nossa disposição para viver os propósitos e a vida que Deus tem para a gente. Os nossos irmãos dos séculos passados não tinham à disposição o que nós temos hoje. O que eles tinham, pastora? O que eles não tinham que a gente tem hoje? Hoje nós temos a medicina avançada. Muitos dos nossos irmãos morreram com doenças, enfermos, porque não tinha medicina avançada, não tinha médicos para tratá-los. E a gente é uma geração que mais tem ferramentas à disposição. Os nossos irmãos dos séculos passados não tinham a liberdade de expressão que nós temos, principalmente nós aqui do Ocidente. Nós temos liberdade de expressão, nós temos acesso à palavra de Deus. Sabia que muitos povos não têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia completa? Tem acesso a alguns livros, alguns trechos da palavra de Deus. E a gente aqui no Ocidente tem aqui, olha, a liberdade de expressão ainda. Nós temos à disposição a palavra de Deus para que a gente conheça qual é a vontade dele para as nossas vidas. E muitos falam assim, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Gente, me desculpa, isso para mim é desculpa. Desculpa para quem não quer se empenhar em conhecer a Bíblia. Sabe por quê? Além da gente ter a palavra de Deus à nossa disposição, nós temos a Bíblia em várias versões. Se você não consegue entender a Bíblia, procure uma linguagem mais popular. Se você não consegue entender a Bíblia, vá procurar uma Bíblia na versão que você entenda. Tem a Bíblia, a mensagem. O pastor está sempre aqui lendo, falando sobre a Bíblia, a mensagem. Pastor, eu não entendo a Bíblia. Se empenha, economiza e compra a Bíblia, a mensagem. É impossível de você não ler, não entender. É um linguajar muito coloquial. É impossível você não entender. E nós somos a geração que mais temos à disposição ferramentas para vivermos bem. Só que não, a gente prefere procrastinar. Estamos com um problema de saúde. Os nossos irmãos dos séculos passados não tinham a quem recorrer. Só que a gente procrastina. Não procura um médico. Aí fica sofrendo. Porque não liga. Não vai para a fila do SUS. Enfim, faz o que tiver que fazer. Cuida da tua saúde. Como cumpriremos o propósito de Deus? Como viveremos bem se não cuidamos da nossa saúde? Somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E quantas pessoas buscam a Deus, ora, ter uma vida de comunhão, mas a saúde está quebrada, arriada. Por quê? Porque não cuida da saúde. E vocês acham que Deus está aplaudindo vocês por isso? Deus está falando, filho, eu coloquei diante de vocês ferramentas. Vai
vai procurar um médico, vai se cuidar, vai se tratar, vai se alimentar bem. Estamos sofrendo com problema emocional, meu Deus do céu. Antigamente, quem passa por depressão, ansiedade e essas doenças psicossomáticas eram vistos como alguém que estava sofrendo alguma possessão maligna. Só que a ciência nos trouxe o entendimento que é um problema de saúde, assim como nós precisamos cuidar dos órgãos do nosso corpo, como pulmão, estômago, enfim, nós precisamos cuidar da mente. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure um terapeuta. Deus está colocando diante da gente ferramentas, está colocando à nossa disposição a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso não diz respeito só ao mundo espiritual, não, gente. Chega, façamos escolhas certas para que a gente cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas. Hoje, sobre os nossos ombros, está sendo colocada uma responsabilidade. Uma responsabilidade. E Deus te convida nessa noite que você escolha a vida. E talvez você diga assim: pastora, para você é muito fácil falar isso, né? Para você está tudo indo muito bem. Você tem um marido exemplar, um bom esposo. Está tudo bem para você. Não, gente. Eu enfrento problemas diariamente como vocês. Diariamente. Eu tenho que lutar uma batalha, resolver um problema. Eu sou como vocês. Só que eu decidi me posicionar diante da vida, dos propósitos que Deus tem para mim. Já tive que superar muitos traumas. Muitos de vocês que estão aqui conhecem a minha história do pastor Bruno. E tivemos que superar tantos traumas. E um deles foi um diagnóstico negativo. Nós decidimos que iríamos ter um filho, eu e o pastor Bruno, um casal jovem. Imobilizamos a família. E eu fui ao médico, comecei a tomar remédio. Toda mulher antes de engravidar tem que tomar o ácido fólico, não é verdade? E eu me preparei, comecei a tomar o remédio, envolvi toda a família, uma grande expectativa ao redor da chegada da criança. Minha mãe que está em casa, acredito, assistindo essa live, comprou berço, preparando o quarto do bebê. E nada da criança chegar. E sabe qual foi o diagnóstico? Você tem uma doença que não tem cura e você ficou estéril por conta dessa doença. Olha, gente, incrível, né? Porque muitas das vezes a gente olha para o pastor, para a pastora e acha que vai tudo muito bem. Diagnóstico negativo. Você tem uma doença que não tem cura. Você está estéril. E nós começamos a nos preparar para tratar da doença, porque Deus estava colocando diante da gente ferramentas. E eu passei por 3 cirurgias. Tem aproximadamente 2 anos. A última cirurgia que eu fiz durou mais de 8 horas no centro cirúrgico, quase 10 horas de cirurgia. Tirei pedaço de intestino, mexeu no meu útero, trompas, bexiga e tantos outros órgãos, tirando um pedaço. O principal foi o intestino. E eu saí daquela mesa de cirurgia, tive que ir para o CTI. Eu achei que eu ia morrer. CTI, gente. Eu vi minhas forças indo embora, eu me vi diante de uma batalha espiritual e eu senti que eu ia morrer. E ali naquele leito de CTI, Deus começou a me trazer à memória a palavra dele e eu comecei a entrar em guerra, enfim. E eu não estou contando isso para vocês, ai meu Deus, que dó do pastor Bruno e da pastora Dani. Não, sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que assim como vocês, eu também tive que superar traumas. E hoje eu vivo muito bem, feliz, alegre, porque a minha alegria não depende de circunstância. A minha alegria não está condicionada a filhos, a coisas. A minha alegria vem de dentro, a minha alegria do pastor Bruno vem de dentro. É a alegria
com filhos ou sem filhos, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Há no nosso coração contentamento, satisfação, e é isso que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. A satisfação da vida, gente, não está em pessoas e coisas, está em se alinhar ao propósito de Deus, em cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Se alinhe aos propósitos de Deus e vocês encontrarão alegria, saúde. Deus tem vida para vocês e vivam essa vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Deixa eu tomar uma água. Hoje o Senhor toma os céus e a terra como testemunha contra a gente, que está colocando diante da gente opções, escolhas, e a gente precisa se alinhar para que a gente cumpra o propósito de Deus, porque há uma responsabilidade da nossa parte para que a gente se alinhe e cumpra esse propósito. O Ministério de Louvor já pode vir aqui. Há uma responsabilidade da nossa parte. Quando Deus diz para o povo de Israel: escolham a vida para que vivam vocês e a sua descendência, cuidado, as decisões que vocês têm tomado irão refletir diretamente nas pessoas que vocês mais amam. A sua família, as pessoas que vocês mais amam sofrerão por conta das escolhas que vocês têm tomado. O seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Há uma responsabilidade da nossa parte, porque quando escolhemos não viver bem, quem mais sofre são as pessoas que nós mais amamos. Há uma responsabilidade sobre nós, para que vivam vocês e seus filhos, para que vocês vivam bem, vocês precisam tomar escolhas e decisões certas. Há uma responsabilidade, homem, e eu digo agora para os homens casados: vocês são um sacerdote do lar de vocês. Há uma responsabilidade sobre vocês em amar e trazer segurança para a esposa de vocês, em abençoar as esposas de vocês, em lapidar essa joia preciosa que é a esposa de vocês. Há uma responsabilidade, vocês precisam abençoar, falar palavras de vida para as suas esposas, trazer à existência aquilo que ainda nem existe visivelmente, mas que está liberado no mundo espiritual. Há uma responsabilidade. Amem a esposa de vocês, abençoem a esposa de vocês, orem por suas esposas. Eu sempre digo isso. O pastor Bruno é meu Boaz, meu resgatador, é aquele que me lapidou. Se hoje eu tenho condições de estar aqui, eu devo a ele, porque ele tem sido esse instrumento de Deus para que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida. Ele tem sido o meu arco para me lançar no meu destino. Porque quando eu não acreditava em mim, quando eu dizia que não tinha condições, ele falava: você tem, você pode. E vocês, homens, façam isso com suas esposas. Eu não assumo o microfone, mulheres, sem antes receber uma oração do pastor Bruno, sem antes receber a bênção dele. Mulheres, se submetam aos seus maridos. E se submeter é entender que ele é um homem de Deus e se colocar debaixo da missão que Deus confiou a ele, encorajando ele, sendo uma coluna no teu lar para encorajar, fortalecer o seu marido. Façam isso, honre os seus maridos. Pais que estão aqui, abençoe seus filhos. Evitem certas conversas na frente dos seus filhos. Protejam a mente dos seus filhos. Abençoe, lançam palavras de vida sobre eles. Há uma responsabilidade. Se vocês escolherem a vida, viverão vocês e sua descendência. Viverão bem vocês e a sua família. Posicionamento, é isso que Deus requer da gente hoje. Posicionamento.
que a gente cumpra o propósito dele em nossas vidas. Não é fácil para ninguém, eu sei que não é. Essa jornada é difícil. Só que nós só conseguiremos superar os traumas da vida, enfrentar os problemas quando nós nos posicionarmos, quando nós decidirmos termos comunhão com Deus, lendo a sua palavra, tendo uma vida de oração, pedindo a Deus discernimento para resolver os problemas, superando os traumas da vida e não fazendo dos problemas e dos traumas uma âncora para que a gente não chegue ao nosso destino. Deus tem vida para vocês, Ele tem esperança, tem um futuro para a gente, e que a gente seja renovado nessa noite por essa esperança, e que a gente chegue nesse destino, e naquele grande dia o Senhor diga pra gente: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, e no muito eu te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe o que significa isso? Que Deus vai nos cobrar aquilo que Ele tem entregue em nossas mãos. E o que você tem feito? Como você tem se posicionado? Uma briga em casa, uma discussão, uma dor de cabeça tem te impedido de estar na igreja ou de cumprir o teu ministério? Naquele grande dia, o Senhor vai te cobrar e você vai dar conta. Você tem cumprido com zelo o papel que Deus te deu dentro da tua casa, enquanto família, enquanto mãe, enquanto esposa? O Senhor naquele grande dia vai te cobrar, porque nessa noite Ele está colocando diante de ti escolhas. Homens, Deus irá cobrar de vocês. Vocês têm cumprido com zelo o papel de vocês dentro da igreja, no ministério que Deus te confiou, dentro dos seus lares, como sacerdote do lar. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus. E o que a gente tem feito? Porque todos os domingos e quartas-feiras a gente tem derramado aqui desse altar orientação da parte de Deus para vocês. E o que vocês têm feito? O que vocês têm feito? A vida não é fácil para ninguém. E eu vou terminar essa mensagem no Ministério de Louvor, já vai assumir, dando 2 exemplos para vocês de 2 homens, de 2 pessoas que fizeram história. E eu não vou citar personagens bíblicos, porque eu creio que eu pastorei uma igreja que lê a Bíblia. Eu quero falar de 2 personagens que foram essenciais na história da igreja, mas que não pararam por conta das aflições. Calvino, um grande reformador do século XVI. Um homem de Deus, teólogo, que nos deixou escrito grandes obras. Muitos de nós estudamos a teologia de Calvino, já lemos muitos livros, e ele escreveu e deixou para a gente as institutas da fé cristã. Deixa eu contar para vocês, esse homem, ele sofria de dezenas de enfermidades, e grande parte das suas obras foram escritas num leito de enfermidade. A história conta que ele não tinha forças mais para escrever, e ele ditava e tinha pessoas escrevendo. Hoje você que estuda a teologia de Calvino, essas obras foram escritas num leito de enfermidade. Esse homem morreu novo, com 56 anos, e ele poderia muito bem estar num leito de enfermidade e falar: mas Deus, por que o Senhor não me cura? Deus, por que eu estou passando por isso? Não, ele não deixou que as aflições da vida o parassem. Pelo contrário, ele permaneceu, mesmo estando acamado, enfermo. Ele deixou para a gente uma história, grandes obras. E para não ficar só no gênero masculino, eu vou falar de Susana Spurgeon. Com certeza vocês já ouviram falar de Charles
Spurgeon, um grande príncipe, o príncipe dos pregadores. Os teólogos contemporâneos nossos diz que depois do apóstolo Paulo, ele foi um homem que mais recebeu de Deus para ministrar a palavra de Deus, o Evangelho. Príncipe dos pregadores. Sabe com quem que ele foi casado? Com Susana Spurgeon. Quase não é falado dela, né? Mas foi uma grande mulher de Deus. Uma mulher que ajudou, que esteve do lado do seu marido em todo o tempo, em todo momento. E a história conta que depois que ela teve seus 2 filhos gêmeos, Charles Spurgeon e Thomas Spurgeon, ela enfrentou uma grande enfermidade no seu útero, ao ponto dela não ter forças mais para levantar da cama. Dores intensas. Quando eu disse que os nossos irmãos nos séculos passados não tinham a medicina avançada, essa mulher sofria de dores, e ficava em cima de uma cama, ela não conseguia mais levantar. Mas essas aflições, essa doença não a parou. Ela podia ter muito bem dito: Deus, eu ajudei meu marido, nós pastoreamos uma grande igreja, ele é o príncipe dos pregadores, e eu tenho ajudado ele a criar os meus filhos, os nossos filhos. Por que o Senhor não me cura? Sabe o que ela fez? Ela fez o contrário. Ela, no leito de enfermidade, ela começou a orar a Deus: Deus, me ajuda, Deus, eu quero fazer mais pelo teu reino. Não deixe que essa cama, que essa enfermidade me pare. Eu preciso fazer mais pelo teu reino. E sabe o que essa mulher faz, gente? Ela cria o fundo do livro. Sabe o que foi o fundo do livro? Essa mulher, num leito de enfermidade, Deus coloca no coração dela um amor, uma compaixão por homens de Deus, por ministros, pastores que não tinham condições de comprar livros, de estudar, de ter acesso às mensagens do seu marido, que era impressa e distribuída por toda a Europa. Essa mulher começa a arrecadar fundos e ela cria o fundo do livro, uma equipe, uma gráfica que trabalhou para imprimir livros e mensagens do seu marido para enviar por toda a Europa, para que homens de Deus tivessem acesso à leitura, à palavra de Deus, a livros. E o que a gente tem feito? Por muito menos a gente tem parado. Uma mulher simples, quase ninguém ouviu falar sobre Susana Spurgeon, poucos, mas que não deixou que as aflições da vida a parassem. Pelo contrário, ela escolheu a vida. E a vida que ela escolheu, nós desfrutamos dela até os dias de hoje. Porque as mensagens que nós temos acesso hoje do seu marido é porque ele teve uma mulher que encorajou ele, que ajudou ele, que não permitiu que as aflições a parassem. Vamos ficar de pé nessa noite? Vamos nos posicionar, entendendo que Deus colocou diante da gente caminhos, decisões, e nós precisamos escolher a vida para que vivamos bem, porque Deus tem paz, tem alegria que excede todo entendimento, paz que excede todo entendimento, a alegria que vem do Espírito. Ele tem um propósito para a sua vida. Se posicione para que esse propósito se cumpra. O Ministério de Louvor vai assumir esse momento. Pastor Bruno vai estar impetrando a bênção. Amém? Receba de Deus essa palavra, gente. É do céu para vocês. Ela foi gerada debaixo de dores. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então receba com muito carinho, com muito amor, essa palavra que Deus tem para você nessa noite. Posicionamento. É isso que Deus requer da gente. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe os irmãos que estão em casa nos assistindo. Receba a ministração através desse louvor. Amém? Glória a Deus.